Depois de 3 adiamentos e de muita expectativa, a Petrobras divulgou o balanço referente ao terceiro trimestre do ano passado. Mas, ao contrário do esperado, o prejuízo com a corrupção foi retirado. O mercado não perdoou e as ações da estatal despencaram. O balanço divulgado pela Petrobras na última madrugada não teve auditoria externa e trouxe um lucro de quase 3 bilhões e 100 milhões de reais entre julho e setembro de 2014. Uma queda de 38% em relação ao trimestre anterior, atribuída principalmente ao congelamento das obras de 2 refinarias que não saíram da terraplanagem. O prejuízo com a corrupção chegaria a 88 bilhões e meio de reais. Em comunicado, a estatal explica que não incluiu as perdas porque seria impraticável a quantificação desses valores e por haver elementos que não teriam relação direta com pagamentos indevidos. Para esse economista, a atitude diminui o prestígio da empresa tanto no Brasil quanto no exterior. O que a Petrobras está dando é um exemplo negativo, decepcionante, frustrante, lamentável. E a reação do mercado expressa bem esse tipo de sensação. Só nesta quarta-feira, a Petrobras perdeu cerca de 14 bilhões de reais em valor de mercado. As ações preferenciais da estatal caíram mais de 11%, negociadas a R$ 8,63, o menor nível em quase 10 anos. Para se ter uma ideia, em 2008, essas mesmas ações valiam R$ 40,10, quando foram liberadas para compra com o dinheiro do fundo de garantia. Os analistas de mercado não recomendam a compra de ações da companhia neste momento. Para quem já tem ativos da Petrobras, o conselho é ter paciência. Um ponto negativo do resultado foi o aumento da alavancagem financeira. Nada mais é do que o aumento da dívida. Como ponto positivo, a empresa anunciou uma redução nos investimentos que ela realiza ao ano e também possível venda de alguns ativos. Isso melhoraria a situação de caixa da empresa, que hoje está muito endividada. Em Curitiba, a quarta-feira foi marcada pelas visitas aos presos da Operação Lava Jato e pelo segundo depoimento de Nestor Cerveró. O ex-diretor da área internacional da Petrobras preferiu ficar calado diante das perguntas sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O negócio causou prejuízo de 792 milhões de dólares. José Álvaro Moisés, boa noite. Boa noite, Williams. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Petrobras, o mercado sabe que houve prejuízo. Não é um tiro no pé excluir isso do relatório? Eu acho que sim, e já a reação do mercado, a queda das ações e o que vem acontecendo já mostrou isso, que essa sensibilidade está à flor da pele, em particular no caso do mercado. Mas eu acho, William, que nós temos que abranger mais, ampliar mais essa discussão. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo no Brasil, quando você tem um governo que acabou de ser eleito dizendo que está enfrentando a corrupção, quer, de certa maneira, ajustar contas com a sociedade sobre isso, e a Petrobras apresenta um relatório incompleto como esse. Quem é a Petrobras? A Petrobras é uma grande empresa brasileira sob a coordenação do Estado brasileiro. Então, o que a presidente Dilma diria sobre isso? Ela tem que dizer alguma coisa de público. A Petrobras não inclui os prejuízos da corrupção e acha que o povo brasileiro, os acionistas, veja, uma parte importante da sociedade foi estimulada, inclusive trabalhadores da Petrobras, a comprar ações 2, 3, 4 anos atrás. Como é que ficam essas pessoas agora, William? Eu acho que tem algo muito estranho acontecendo, porque a retórica, não é? O discurso de combate, de controle da inflação, não bate particularmente com o que está acontecendo na Petrobras. E eu gostaria de trazer à tona de novo a observação que fez o chefe do Ministério Público Brasileiro, o Procurador-Geral da República. Numa situação como essa, faz sentido manter a mesma diretoria? Eu acho que isso precisa voltar à discussão, em particular agora à luz desse novo relatório, que é um relatório incompleto, indevido, que não apresenta para a população brasileira o que nós brasileiros, cidadãos, acionistas ou não, queremos saber. Roberto Delmanto, boa noite. Boa noite, William. O Moisés destacou o Brasil, agora eu destaco esse balanço para o mercado internacional.
sem nenhuma credibilidade. Né? É uma grande vergonha, porque disse no mercado financeiro que a Petrobras, por vezes, tem até mais importância do que o próprio Brasil, em razão dos investimentos no pré-sal, do volume de investimentos. Então, e sempre se identificou muito o Brasil à Petrobras no exterior. A Petrobras é o Brasil, se vendeu sempre isto. E agora nós temos este balanço vergonhoso, sem uma empresa de capital aberto, como a Petrobras, que sua presidente, Graça Foster, diz que vai consultar a CVM e a SEC, que é o órgão regulador norte-americano, para saber como contabilizar ou como fazer com esse prejuízo que já estão se falando em mais de 80 bilhões de reais, sendo quase 4 anos de lucro da Petrobras. Quer dizer, como que uma presidente de uma companhia desse tamanho não sabe fazer um balanço? E é uma contradição também, porque enquanto os ministros Joaquim Levy e Nelson Barbosa apresentam uma austeridade, um esforço para dar credibilidade para o país, trazer essas medidas duras, difíceis, a Petrobras, que também é Brasil, faz esse papelão para o mercado internacional. Ou seja, parece que o governo está batendo a cabeça. Os ministros se esforçando de um lado e esta vergonha deste balanço da Petrobras desmoralizando a imagem do país para o mundo inteiro. No WhatsApp aqui, o Daniel de Bauru, o que vale um balanço sem auditoria? William, só uma observação para complementar isso que o Roberto disse, que é muito importante. Quer dizer, nós estamos tendo um quadro que está afetando a economia. Não é? Já afeta a economia, já afetou. As empresas que eventualmente não vão mais contratar, não fazer, as empreiteiras. Bom, mas além disso, as consequências desse episódio completo da Petrobras têm uma profunda, direta efeito, repercussão sobre o sistema político brasileiro. Nós vamos eleger nos próximos dias, quer dizer, o país vai eleger os presidentes da Câmara e do Senado. Vão se eleger comissões, lideranças. Nós não sabemos até agora quantos políticos brasileiros e quais são eles que estão envolvidos nos atos, nos malfeitos da Petrobras e da corrupção. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque, ao lado do que disse o Roberto, acho que com muita razão, o efeito na economia tem um enorme efeito sobre o sistema político. Tem duas perguntas aqui que elas se relacionam. O Bob Juliano Fox, a Petrobras está nessa situação por estar sendo gerida por amadores. E o William Souza, a Petrobras está perdendo sua credibilidade. Como o governo vai substituir o quadro do conselho por técnicos? Quem vai querer assumir a situação? Já está tendo dificuldades, né? Ninguém quer assumir o conselho da Petrobras, não é isso? A verdade é que se trocam quadros também, quem entrar vai revolver toda a lama, todo o lodo de quem estava. Enquanto as pessoas que estavam participando, que estavam ali atuando na direção, não estou dizendo que aqui haja culpados ou não, mas fazem parte deste organismo, estão lá, é muito mais difícil você ter essa transparência que a sociedade tanto quer. Não digo que não vai existir, mas os esforços há uma maior resistência natural. E que me chama a atenção a uma frase da presidente Dilma, que ela disse o seguinte ontem, aspas, as empresas têm de ser preservadas, as pessoas que foram culpadas é que têm que ser punidas. Ora, esta frase da presidente Dilma vai contra a lei anticorrupção que ela mesma sancionou. Quer dizer, a lei anticorrupção diz que o seguinte, as empresas são formadas por pessoas. Se as pessoas cometem atos ilícitos em nome das empresas, elas devem responder pessoalmente, mas as empresas também devem responder com multa de até 20% do seu faturamento, proibição de contratar com o poder público. Agora não, se diz as empresas têm que ser protegidas, mesmo que os seus diretores tenham feito coisas horríveis. Quer dizer, é uma contradição da presidente aqui neste tópico, ou seja, ela está indo contra a própria lei que ela sancionou. Exatamente.